Quero falar agora sobre o Galo, mais especificamente de Fausto Vera, que outro dia foi alvo de uma proposta do Boca Juniors e agora entrou na mira do River Plate. 2 veículos argentinos, entre eles a ESPN de lá, asseguram que o River Plate prepara para depois do Super Mundial de Clubes uma oferta pro volante de 25 anos de idade que está completamente fora dos planos do técnico Cuca. Fausto Vera inclusive pediu para não ser relacionado na última partida do Atlético antes da pausa, por conta do Super Mundial. Dessa maneira ele segue com 6 partidas no Brasileirão, o que permitiria a ele jogar em outro time do Brasil. Mas a ideia é que ele se mude para a Argentina, resta saber quem vai bancar os 4,5 milhões de euros que o Atlético desembolsou quando o comprou do Corinthians. Grande verdade é que o Fausto Vera não para de se desvalorizar. Quando ele sai da Argentina para jogar no Corinthians, negócio de 6 milhões de euros. Vai para o Atlético por 4,5 milhões de euros. E a primeira proposta que o Atlético recebeu pelo jogador do Boca Juniors girou na casa dos 3 milhões de dólares. Só para lembrar que o Fausto Vera tem contrato com o Galo até 2027. E qualquer possibilidade de negociação dele vai ser bastante comemorada, especialmente porque você coloca dinheiro em caixa e abre espaço na folha salarial. Atlético que segue de olho no mercado nessa parada data FIFA. Galo de olho no mercado. Ele chega com o Atlético aqui no apito final. Boa noite, Cláudio Rezende. É o galão da massa, hein? Jogadores curtindo férias, descanso e o Atlético também na procura de reforços nessa janela do meio do ano para deixar o time do Cuca ainda mais forte para buscar coisas importantes na temporada, hein? Galão da Massa encostou nos líderes do Campeonato Brasileiro, tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil contra o Flamengo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes do apito final, como que vai ser essa preparação do Atlético e o que pode pintar de reforço neste meio do ano. O Atlético que tem prioridade em primeiro volante. Alan, do Flamengo, que já foi campeão pelo Atlético em 2021, foi um nome que a diretoria procurou, mas o clube carioca não libera, nem por uma venda em definitivo. Alan está com o Flamengo na disputa do Mundial de Clubes. Mas o Atlético tem calma, esse período agora é de muita especulação, alguns atletas também esperam o mercado europeu se definir nesta janela do meio do ano, dependendo de possíveis saídas de atletas também, como já aconteceu com o atacante Bryan Palacios, anunciado oficialmente pelo Al-Ahly, lá dos Emirados Árabes. O jogador está emprestado por 1 ano e depois, com direito de compra fixado, o Atlético pode ter um lucro nessa transferência do Bryan Palacios. É o Galo que fica de olho no mercado, nessa parada data FIFA, abrindo a janela. Agora tem essa situação do Alan, mas o Flamengo não quer jogo, né? A situação do Alan tá parecendo assim, ai que saudade do meu ex. Ué. Essa sabe? foi boa. Tá parecendo assim, não, eu quero o Alan, né? Eu falei diretoria, né? Eu tô querendo o Alan. Pô, não tem mais volante no mercado, não? Saudade do ex? É um bom jogador, né? Não falei isso. Eu só falei que só tem ele. Tem que ser criativo no mercado. E tem jogador de Portugal na mira do Atlético, Rezende. O jornal A Bola de Portugal traz a informação de que o Atlético é um dos times interessados no atacante Biel, de 24 anos, hoje no Sporting de Portugal. Vem tendo poucas oportunidades por lá e o Sporting estaria disposto a emprestar o jogador para algum clube brasileiro. Além do Galo, que fez consulta ao representante do atleta, Botafogo e São Paulo seriam também clubes nesta concorrência. É um jogador de lado de campo, joga mais pela esquerda e tem uma idade interessante. Pode ser que, se tiver uma condição financeira adequada, o Atlético tente esse jogador nessa janela do meio do ano. Quanto ao Fausto Vera, está na mira dos gigantes do futebol argentino. River Plate, podemos confirmar que ele está na lista de reforços. O Boca Juniors já demonstrou interesse anteriormente. Mas os 2 clubes estão envolvidos no Campeonato Mundial de Clubes e dificilmente vão fazer propostas por esses dias. Sobre o Biel, que atua no futebol português, Romano. É um jogador interessante, jogador de intensidade, do 1 contra 1, que o Cuca gosta tanto, revelado pelo Fluminense, esteve no Grêmio, fez um grande trabalho no Grêmio, contratado pelo Bahia.
e aí depois negociado com o Sport, ou Sporting, como dizem os portugueses, e pelo jeito tá sem espaço lá. É um jogador interessante, jogador bem interessante mesmo. Se o Atlético conseguisse contratar, seria um reforço bacana. Ele tem 24 anos, é novo ainda, e é um jogador bem do 1 contra 1 ali, atrevido, parte pra cima. Agora, sobre a situação do Fausto Vera, os dois gigantes da Argentina, né, gente? Impressionante, o River e o Boca. Aí o que vai determinar é La Plata. Mas não dá pra entender, né? Não é questão de adaptação, por exemplo. Ele não conseguiu jogar no Atlético. Ponto. Mesmo quando foi contratado pelo técnico que pediu a contratação dele, ele nunca foi unanimidade do Atlético. Sim. E o Cuca nunca foi fã do futebol dele. Então, já que tem aí essas sondagens, etc e tal, se o Atlético conseguir pelo menos empatar o dinheiro que investiu... Fica no prejuízo. Ok. E você tem um convidado, chega mais, Cláudio Rezende. É o meio-campista Igor Gomes, que deu passe para o gol do Júnior Santos no segundo do Atlético diante do Internacional, já no final da partida. O Igor Gomes falando sobre esta ascensão do Atlético no Campeonato Brasileiro. O time não perde há 8 jogos, não conseguiu chegar ainda no G6, está ali pertinho, mas um time que demonstrou uma reação desde o início do Campeonato Brasileiro até essa parada para o Mundial de Clubes. Cara, de verdade, não é um lugar que eu gostaria de estar, mas mediante todas as circunstâncias, a quantidade de jogos, o nível de jogo que nós tivemos, acredito que tá bom, é ok. Não é o que o Galo merece, não é o que o nosso elenco merece, mas acho que tá ok. Fico feliz de estar compartilhando desse bimestre com o Galo e espero que nesse segundo bimestre possamos fazer jogos melhores, possamos fazer a mesma quantidade de jogos com mais intensidade, com mais volume, com mais gols, mais assistências, de uma maneira mais enfática para que nós possamos atingir nosso objetivo, que é conseguir um título aí para nós. Igor Gomes, que para muitos é um bom reserva, porque entra bem no segundo tempo. Quando começa o jogo, já não tem o mesmo desempenho. Ele não concorda muito com essa afirmação. Eu não concordo, sinceramente. Primeiro porque tive poucas oportunidades de começando jogando. E quando eu entro jogando, às vezes, o rendimento, a comparação, né? Eu não gosto dessa palavra, mas a maneira com que me comparam, não acho de uma maneira justa. Mas, enfim, não trago isso pro meu lado pessoal. Acho que cada um tem o direito de se expressar da maneira que quer e pensar também da maneira que quer. O que eu me importo mesmo é com o meu desempenho e acredito que quando eu entro de titular, eu entro para fazer o que me pedem e nem sempre é o que as pessoas esperam de mim, mas eu procuro cumprir da melhor maneira possível. E quando eu entro no segundo tempo, lógico,